vou falar agora como disfunções desses tecidos se manifestam de forma específica. Então, cada tecido, um nervo, um músculo, uma fáscia, quando eles estão em disfunção, eles se manifestam de uma maneira específica. E esse sinal, né, esse sinal da manifestação do corpo é muito importante para a gente consiga compreender onde a gente pode atuar. Tá? Então, por exemplo, uma dor neural é uma dor de fácil identificação. Por quê? Porque é uma dor que gera formigamento, é uma dor que gera parestesia, a gente sente um peso, e ela segue um caminho. Ó, eu estou sentindo uma dor por todo o meu braço. Ela segue o trajeto daquele nervo. E aí, e também é uma dor que é de fato pontual. Como ela segue um trajeto, a gente consegue identificar de forma mais específica, tá? Ela, em geral, vem com sintomas de fisgada, de agulhada, né? É uma dor que segue um caminho. Já uma dor muscular é uma dor no músculo e ela dói quando eu realizo a ação daquele músculo, quando ele está contraindo, por exemplo. Porém, é uma dor difusa. Ela fica por todo o músculo. Eu não consigo identificar um local específico daquele músculo. Em geral, esse músculo fica com muita tensão e com muitos pontos de gatilho, tá? Já uma dor ligamentar é uma dor que ela é em faixa, né? De difícil identificação e também gera uma sensação de queimor, né? Então, por exemplo, quando eu estou muito tempo em pé, eu sinto um queimor na coluna. Provavelmente pode ser uma disfunção discal, uma disfunção ligamentar. Essa é comum também dores acontecerem no joelho, né? Estou muito tempo em pé, quando eu fico muito tempo em pé, eu sinto uma dor, um queimor no joelho, tá? Isso é um sintoma de uma disfunção ligamentar. E muitas vezes esse ligamento pode ser só onde o corpo está gritando, né? Pode ser um quadril rodado que está fazendo um ligamento sofrer excentricamente, ficar muito estirado, e esse ligamento vai responder com dor. E aí, o tratamento sobre esse ligamento não necessariamente vai melhorar aquela dor, porque o quadril vai continuar rodado. Então, eu preciso identificar qual a estrutura que está em disfunção e para que eu conserte, né, para que eu corrija aquilo, e essa correção vai permitir que o meu ligamento consiga respirar e funcionar de forma mais, com uma liberdade maior. Um outro tecido que, quando está em disfunção, né, se manifesta de forma específica, é o disco, né? Uma dor discal é uma dor bem local, né, no lugar do disco, e ela também é uma dor de queimor, porque ela pinça o nervo, né? Uma dor discal, em geral, ela piora pela manhã. Por que ela piora pela manhã? Porque quando a gente passa muito tempo em pé, sobre a ação da gravidade, esse disco tende a desidratar, então ele fica com menos água. E aí, pela manhã, por ficar muito tempo deitado, logo ao acordar, esse disco ele ficou mais nutrido e ele começou a inchar, ficou mais cheio de água, e ele mais cheio de água tem a tendência de pinçar aquele nervo. Uma outra dor também, que é muito característica, eu estou falando dores aqui especificamente só do sistema musculoesquelético, e ele pode se manifestar de várias formas. Então, para você conseguir identificar, por exemplo, o tecido daquele sistema musculoesquelético que está em disfunção, vocês têm que usar esses sinais que o corpo te dá. Uma disfunção, por exemplo, articular, ela acontece na amplitude final de movimento. Então, se eu tenho uma dor no meu ombro, ela vai acontecer quando eu estou no último grau da flexão. Então, e essa dor, em geral, é muito pontual. O paciente consegue identificar, quando eu levanto o braço, eu sinto aqui. Quando ele consegue pontuar, né, quando ele consegue determinar a localização exata daquela estrutura, em geral, é uma disfunção articular. E uma disfunção articular se dá por articulações que estão hipomóveis e hipermóveis. Ou seja, uma articulação que está com pouco movimento,
a articulação subjacente a ela, próxima a ela, vai tentar compensar se movimentando muito. Então, ela vai ficar hipermóvel. E aí, essa articulação hipermóvel pode entrar em disfunção, sobrecarregar e gerar dor. Mas o problema não está nessa articulação. O problema está na articulação que está com pouco movimento, que está hipomóvel. Então, a ideia é que eu vá buscar qual articulação está hipomóvel, devolver o movimento dessa articulação, e quando ela se movimenta bem, a outra articulação que está hipermóvel, ela vai conseguir voltar ao seu estado normal e o movimento vai acontecer, a biomecânica vai ocorrer de forma natural. E aí aquela dor articular melhora. Então, a gente tem muita ideia de insistir, eu sinto dor no ombro, tenho que trabalhar a mobilidade, tenho que treinar, tenho que liberar aquele ombro, onde muitas vezes a gente pode estar piorando aquela situação. Por quê? Aquela articulação está doendo porque ela está hipermóvel. E aí, buscar a estrutura que está hipomóvel, por exemplo, uma torácica, uma cervical, faz mais sentido do que simplesmente trabalhar mobilidade naquele ombro.